Fala galera, e aí, hoje nós vamos abordar um assunto muito importante para o entendimento da geografia do Brasil, que é o aspecto demográfico, o aspecto populacional. É muito importante que você, para que possa entender um pouco mais sobre a população brasileira, você tem que ter algumas noções prévias, tá certo? Que noções prévias são essas, professor? Você tem que ter uma noção prévia, por exemplo, de teorias demográficas, tá? A teoria malthusiana, a teoria neomalthusiana e a teoria marxista, tá certo? Por que eu estou dizendo isso? Porque você vai entender que ao longo do tempo, a população brasileira vai passando por uma transição, ela vai passando por uma mudança. E essas mudanças, elas provam como era e como está ficando. E isso se apoia nos conhecimentos das teorias demográficas, tá certo? Teoria malthusiana, teoria neomalthusiana e a teoria marxista. Isso a gente vê claramente no nosso dia a dia. Só para você ter noção, a teoria neomalthusiana, para você fera, tá lembrando? É aquela que fala do planejamento familiar. É aquela que fala de um momento de evolução na medicina, na evolução sanitária, na distribuição de preservativos, na conscientização das famílias, porque elas agora são mais urbanizadas, o estilo de vida muda, o papel da mulher muda. Então hoje a gente vê essa mudança e isso tem uma relação direta com a teoria neomalthusiana. Tá bom assim? Então, evidentemente que quando chegar no momento exato, eu vou falar para vocês. O objetivo aqui é tentar detalhar o porquê, todas as características. Como você pode ver aí, essa imagem, você vê um caminhão lotado de pessoas. O objetivo dessa imagem é dizer que a população brasileira, ela está com um quantitativo muito grande. Por exemplo, em volta de 203 milhões de habitantes. E quando você tem uma população com uma grande quantidade, é importante que você entenda que nem sempre o governo vai atender de maneira satisfatória às necessidades de todo mundo. Então, quanto maior a população, maiores são os desafios. Recentemente, eu ouvi, por conta do coronavírus, uma publicação no Instagram dizendo que a Nova Zelândia conseguiu combater o coronavírus e vai dar lições para o mundo a respeito disso. Quando você vai ver a população da Nova Zelândia, gira em torno de 4 milhões e 400 mil habitantes. Então você tem um país que só tem 4 milhões e 400. Se você pega a região metropolitana do Recife, tem mais ou menos 6 milhões e meio. Ou seja, você pega um país que é pequeno, você pega uma população que é pequena, os desafios são menores, tá certo? As medidas de contenção são mais eficazes. Por quê? Você tem menos gente. Culturalmente, a população não é de viver em área de risco, são pessoas que têm um nível de educação e de IDH maior, percebe? Então é claro que fica mais fácil controlar e dar exemplo. Quando você vem para o Brasil, por exemplo, você tem milhares de pessoas morando em favelas, aonde quando você passa a informação de que tem que se isolar em casa, as pessoas vão dizer o seguinte: eu vou me isolar em casa como? É aí que entra o grande paradoxo. Eu vejo muita gente falar do isolamento social e diz o seguinte: fique em casa isolado sozinho. Beleza? É muito bom quando você mora na família, vamos supor, com 3 pessoas, 4 pessoas, onde cada um tem o seu quarto, você se isola no seu quarto. Mas quando a gente fala de favela, você muitas vezes tem famílias com 9 pessoas e a casa só tem 2 quartos. Então dorme 5 em um e que eu vou isolar o outro, vai dormir onde? Então percebam que quanto maior a população, maiores são os desafios de atender às necessidades de infraestrutura, de educação, de segurança, de saúde, de alimentação, de qualidade de vida, percebe? Então o Brasil tem uma população muito grande e ao longo da história você vê que a população brasileira ela vem sofrendo com episódios de crescimento econômico e de melhoria da qualidade de vida, tá certo?
Então aí a gente vai analisar ponto a ponto. Primeiro ponto, o que é um crescimento vegetativo ou natural? Quando a gente traz essa expressão crescimento natural, significa dizer que toda a população naturalmente tende a crescer. E ela cresce naturalmente por quê? Qual é a grande característica desse crescimento natural? Porque o crescimento natural, eu vou analisar a natalidade e a mortalidade. Eu vou analisar quem nasce e quem morre, certo? Então aqui você está vendo essa informação sobre taxa de fecundidade, taxa de natalidade e taxa de mortalidade. É muito importante que você entenda isso. Vamos ler esse slide para poder explicar com calma. Vegetativo é o resultado da diferença entre a natalidade e a mortalidade em um grupo de 1.000 habitantes durante o ano. Então, taxa de natalidade, número de crescimentos, taxa de mortalidade, número de mortes, taxa de fecundidade, número de gravidez, porque a mulher pode engravidar, mas talvez o bebê possa não nascer com vida. Exemplo, em um grupo de 1.000 habitantes, nasceram 25 crianças e morreram 20. A população aumentou 5 habitantes durante o período de um ano. Isso é uma análise bem simples, né? Nasce 10 e morre 8, o crescimento foi de 2. Essa análise é simplória. A gente chama isso de índice de natalidade e índice de fecundidade. Só que aí eu quero fazer um aprofundamento com vocês, porque ele aqui está falando em taxa. E quando você fala em taxa, você traz uma informação mais bem detalhada. Quer ver um exemplo? Vamos analisar o índice para você ver como esse número é falso. Imagina que nasce 1.000 pessoas e morre 100. Você teve um aumento de 900 nas duas cidades. Mas as consequências não são diferentes. Então imagina que uma cidade tem 2.000 habitantes. Se uma cidade de 2.000 habitantes aumenta 900, meu gente, quase que aumentou 50%. Se você tem uma população de 1 milhão de habitantes e aumenta só 900, a consequência é outra. Então, quando você faz uma análise apenas do índice nascer e morrer, você não analisa friamente as consequências desse crescimento vegetativo. Porque aumentar 900 num lugar que tem 1 milhão de pessoas é diferente de aumentar 900 num local que tem 2.000 pessoas. Então é por isso que a gente analisa a taxa. E o que é a taxa? É uma análise um pouco mais elaborada. A taxa é o seguinte, você pega o índice de natalidade, que foi o número das pessoas que morreram, vezes 1.000, dividido pelo número de habitantes daquele local. Beleza? Então eu pego o índice de natalidade, 900, multiplica por 1.000, 900.000, e divido pelo número de habitantes, 1 milhão, 2.000, e aí eu vou ter uma taxa. E essa taxa vai me mostrar exatamente a consequência real. Beleza? Então é importante que a gente analise a taxa. A de mortalidade é a mesma coisa. É o índice de mortalidade vezes 1.000 dividido pelo número de habitantes. Fazer a taxa é a forma mais coerente, é a forma mais precisa de você dizer quanto aumentou e as consequências desse aumento. Tá bom? Então vamos analisar agora no seu dia a dia. Imagina você, na sua casa tem seu pai, tem sua mãe, tem você e tem sua irmã, ok? Imaginemos que tem 4 pessoas na sua casa. Imagine que de férias vieram morar, por exemplo, mais uma pessoa, tá bom? Então, uma pessoa a mais na sua família é uma coisa, beleza? Agora imagine uma família que só tem o pai e a mãe sem filho e vem morar uma outra pessoa. Veja, de 4 eu saí para 5 e na outra de 2 eu saí para 3. O custo de energia, feira, não é diferente? Então, apesar de aumentar apenas uma pessoa, beleza? Então você tem consequências diferentes, porque numa família de 4 agora vai comer 5, numa família de 2 vai comer 3, é diferente, tá certo? É muito diferente, então você tem que levar em consideração isso também, tá bom? Então o crescimento vegetativo é o aumento da população brasileira, levando em consideração uma característica que é natural, que é nascer e morrer. Então o índice de natalidade é o número que nasce. O índice de mortalidade é o número que morre. O índice de fecundidade é a proporção de quantos filhos a mulher tem. Antigamente,
as mulheres tinham mais filhos. O índice de fecundidade era em média de 6, 8 filhos, uma média. Se você parar para prestar atenção, você vai ter sua vovó que teve 9, teve 12, teve 18, teve 21, porque a realidade antigamente era outra. Antigamente as mulheres tinham como perspectiva só casar e ser mãe. As mulheres não trabalhavam, as mulheres não estudavam, não estou dizendo que todas, mas a grande maioria. Então você tinha uma sociedade patriarcal e machista. Então a mulher tinha essa condição. Quando você tinha muitos filhos, quem morava no campo era mais mão de obra. Quando você vai para a área urbana, o que é que acontece? Você agora não tem mais filho para ser mais mão de obra. Na área urbana, quanto mais filho, mais despesas. As mulheres agora estão conquistando mais direitos, estão conquistando o mercado de trabalho, estão conquistando autonomia, elas estão se casando mais tarde, elas estão tendo menos filhos, então é natural que o índice de fecundidade tende a diminuir. Se antigamente as pessoas tinham 6, 7, 8 filhos, hoje, se você perguntar, 2 a pulso, viu? Claro que tem um ou outro que vai ser diferente, mas tem gente que diz assim, filho, não quero não, olhe lá. Então é uma mudança na mentalidade da mulher, tá bom? Isso é natural. Vamos analisar agora mais um pouco o crescimento natural. Veja, em nações desenvolvidas, o índice de natalidade e de mortalidade são muito baixos, né? Portanto, o crescimento vegetativo é reduzido. O que é que ele está querendo dizer isso? Nos países desenvolvidos, as mulheres tendem a engravidar menos por serem trabalhadoras e mais autônomas, têm menos filhos, e aí como você tem menos filhos, como você pode ter uma condição de cuidar melhor de um filho apenas, então você também vai poder cuidar de você. Quem nunca ouviu aquela expressão? Eu tirei da minha boca para dar para o meu filho. Eu deixei de investir em mim para poder investir no meu filho. Se você tem 6 filhos, imagina escola, telefone, roupinha, festinha, faculdade. Então, obviamente que você vai se suprimir, você vai se resguardar para poder dar para seus filhos. Então imagina se você só tem um filho, você tem condições de dar ele o que há de melhor e ainda por cima tem condições de fazer uma academia, de ter um plano de saúde, de poder viajar, de poder cuidar de si. Então a tendência é que a galera esteja nascendo menos e esteja vivendo mais. Por quê? Porque tem uma qualidade de vida melhor. Em nações menos desenvolvidas, os índices são extremamente elevados e os índices de mortalidade também. Contudo, apesar de alto, o número de mortes é reduzido quando comparado com o número de nascimentos. E aí você tem uma tabelinha. Isso aí é só para você ter noção, tá certo? Países desenvolvidos. Olha a média de crescimento natural. Na Itália, 0,1. Olha na Angola, 2,8. Gente, isso é uma média. Olha a diferença. Olha a Itália e olha a Jordânia. Olha a Itália e olha a Jordânia. Beleza? Então, quando você for colocar um lapso de 50 anos, a população explodiu e a gente viu, quanto maior a população, maiores são os desafios de investir na qualidade de vida, educação, transporte, saúde e emprego para o desenvolvimento das pessoas, tá bom? Crescimento vegetativo no Brasil, você tem aí algumas análises, alguns gráficos, tá certo? Então você tem aqui, ó, a redução do crescimento vegetativo ocorre devido à queda de natalidade e mortalidade. E inclinaram sensivelmente. Então vamos ver aqui, ó, taxa de natalidade. Eu estou analisando de 1940 a 2000, tá bom? Então observe que em 1940, olha o índice como era muito grande. Quando você chega em 60, 70, tem uma queda considerável. Sabe por quê? Porque é exatamente aqui nessa época que o Brasil está mais industrializado. É natural que a população pratique o êxodo rural, saia do campo para morar na área urbana. E você sabe que quando você mora na área urbana, quanto mais filhos, maiores são as despesas. Então a tendência é, quando a despesa é maior, eu vou ter menos filhos. E aí você vê aí uma diminuição do índice de natalidade ao longo do tempo, de 40 a 2000. Se você pegar de 2000 a 2020, isso está ainda menor, tranquilo? Quando você analisa a mortalidade, veja que eu estou pegando de 40 a 99, a 2000, acontece a mesma coisa. Por que acontece a mesma coisa? O índice de mortalidade vem caindo porque nessa época aqui ainda existia uma limitação muito grande
por exemplo, nos avanços da medicina, métodos contraceptivos, vacinação, tudo isso era muito diferente. Com o passar do tempo, com a urbanização, as pessoas vivendo na área urbana, reduzindo o número de filhos e tendo um controle melhor, a tendência é que as pessoas tenham uma qualidade de vida melhor, tá? E aí elas tendem a morrer menos. Antigamente morria muito de cólera, morria muito de muitas doenças. Hoje em dia, com o avanço, você consegue, minimizar essa situação, tá bom? E aqui você tem exatamente o crescimento vegetativo ao longo do tempo, tá? Então perceba que a taxa de natalidade, que é essa daqui, ó, diminuiu, a taxa de mortalidade diminuiu. Então, quando você diminui a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade, você tem um crescimento natural menor. Tranquilo? Isso é importante, tá? Então, aí nós estamos usando o crescimento vegetativo no Brasil. Taxa de fecundidade é o que eu falei para vocês, que é a proporção de filhos por mulher. Quantos filhos? Qual é a característica? A queda nas taxas de natalidade e de fecundidade, tá aqui, ó, são ocasionadas por, primeiro, urbanização, as pessoas saindo do campo e indo para a área urbana, casamento tardio. Por que casamento tardio? Porque as mulheres agora estão trabalhando no mercado de trabalho e elas agora não só têm o objetivo de ser apenas esposa e mãe. Ela agora quer ser esposa, ela quer ser mãe e ela quer ser profissional. Então, às vezes, ter filho naquele momento pode atrapalhar seus estudos, sua carreira profissional. Então, ela pode adiar os planos, tá certo? Então, ela acaba se casando mais tarde porque ela está mais exigente, não vai pegar qualquer coisinha, tá certo? Aí você tem uma elevação no padrão de vida. Por quê? Porque como você está tendo menos filhos, está estudando e complementando a renda da família, então você provavelmente vai ter uma qualidade de vida um pouco melhor. É para todo mundo? Claro que não, tá? Melhor acesso à informação e educação, ou seja, conscientização das pessoas, isso é importante. E um maior conhecimento e acessibilidade a métodos contraceptivos. Antigamente, para conseguir uma camisinha, você tinha que comprar. Métodos anticoncepcionais não tinha. Hoje em dia a gente tem informação, conscientização, distribuição de camisinha, tem a camisinha feminina, aí você tem injeção contraceptivo, um anticoncepcional, uma série. Então veja que hoje as pessoas têm mais possibilidades e têm mais informações, tá certo? E aí você tem exatamente a análise, tá vendo? Ó, se você olhar direitinho aqui, taxa de fecundidade, veja, em 1940 a média 6,2, olha em 2004, 2,1. Agora, a população está uma média de 1,9. Lembrando que a gente vai ver sobre a pirâmide etária, jovens, adultos e idosos. Lembrem-se que para desenvolvimento econômico do país, nós precisamos de adultos. Então, se hoje nós temos muitos jovens, a perspectiva é que no futuro nós tenhamos muitos adultos. Mas a gente não pode garantir que todos os adultos irão trabalhar. Então, você vai ter um aumento de gente trabalhando e um aumento de gente desempregada. Tá tranquilo? Então, quando você diminui a quantidade de jovem e essas pessoas, por ser uma quantidade menor, as famílias podem investir mais nos estudos, Eu tenho 6 filhos, vai estudar os 6 na escola pública. Mas se eu tenho um, eu posso botar ele na escola particular, eu posso colocar ele no curso de inglês, eu posso ele fazer intercâmbio. Então, a tendência é que ele seja um adulto de sucesso. Então, isso é bom. Agora, se eu reduzir demais a quantidade de crianças, no futuro pode faltar mão de obra. E aí, dependendo do país, pode estar trazendo gente de fora para poder trabalhar nesse setor. É o que a gente chama de fuga de cérebros. Mas a gente vê isso já, tá bom? O que eu quero que você analise aqui é que houve, deixa eu mudar aqui a cor, é que houve o quê? Uma redução. E essa redução de gravidez se dá exatamente pela mudança do papel da mulher, Ela agora está morando na cidade, na área urbana, ela agora está trabalhando, ela está se casando mais tarde, ela está tendo autonomia, ela está se planejando, tá bom? Então isso é muito importante. E aqui você tem uma perspectiva. E aí, olha, informação atual, 2020, tá vendo? Então, ó, éramos 6, somos 3. Fecundidade da brasileira despencou. Total de filhos. Olha quanto era. 1960, 6 filhos. 1980, 4 filhos. 2000, 2 filhos. 2020, 1,5. 1,5. Claro que isso é uma perspectiva. A ONU recomenda que o ideal seja 1,9.
para poder ter uma reposição de adultos seguro. Isso aqui é uma perspectiva de 1,5, tá certo? Então pode ser 1,5, 1,6, 1,8, mas de qualquer maneira, o importante é a gente ver que houve um controle, houve uma mudança, houve uma transição demográfica. Transição significa controle, tá certo? Muito bem. Aqui nós temos taxa de mortalidade, como a gente viu, né? Os fatores responsáveis pela queda, né? Progresso da medicina, ampliação, isso faz com que as pessoas morram menos, ó. Progresso da medicina, ampliação do atendimento médico, melhoria nas condições de higiene, urbanização, investimento e saneamento básico. Só para você ter noção, antigamente, principalmente no período de escravo, período colonial escravista do Brasil, né? Os escravos sofriam muito, né, com chibatadas, com corte. Eu sei que hoje em dia, quando a gente leva um corte, bota metiolate, bota algodãozinho, aí bota um curativo, ai, não posso escrever, vou faltar à escola um mês, com a dorzinha na mão. Não é assim? Antigamente, as mulheres tinham corte, ou tinha algum tipo de lácero na pele, colocava açúcar no corte que coalhava e ia cicatrizando de dentro para fora. Era. Então veja que o índice de infecção era muito grande. Veja que as pessoas tinham contato com água suja, né? Se passava por todo tipo de situação, então a tendência era que morria mesmo. Hoje em dia a tendência é uma melhor qualidade de vida, tá bom? Explosão demográfica é exatamente um momento no Brasil em que a população dá um boom, né? Se você pegar aqui, não sei se vai dar para estar você vendo aqui, mas se você pegar aqui, ó, olha o boom da população, tá? Veja, 10.870.000. Veja nessa época aqui, ó, até 1960, olha a quantidade de pessoas. Aumenta bastante. Exatamente porque era a época que tinha aquela média de 6 filhos por pessoa, aumento da população, tá? E aí você vê que ao longo do tempo a população só foi crescendo. Então aqui tem 190 milhões em 2010, mas estamos em 2020, a perspectiva é de 203 milhões. Então, apesar de todos os controles demográficos, apesar de toda informação, apesar de todo o crescimento, apesar de toda a conscientização e métodos de evitar filho, ainda se tem muita gente e a população continua crescendo. Então, claro que essa balança, apesar do controle, historicamente ainda precisamos melhorar, né? O crescimento elevado da população do mundo em uma determinada região do planeta é a explosão demográfica. Ocorre devido à redução do índice de mortalidade com o de natalidade. E aí você tem uma média, tá? Mais uma vez, olha aqui o período de maior crescimento, tá? 60 e 70 que começa a diminuir. De acordo com o gráfico, a explosão demográfica na década de 40 e 50, ou seja, quando cresce, chega seu auge aqui em cima. Claro que as famílias, a concepção, a política, o avanço naquela época era um. Com o passar do tempo, muda as pessoas para a área urbana, melhora a qualidade de vida, a perspectiva da mulher muda, o controle de vacina muda, o avanço da tecnologia muda, aí começa a diminuir. E isso não demora, isso muda de um dia para outro, tá? A causa da explosão demográfica, por que cresceu tanto? Mais uma vez, aquelas informações, ó. A principal causa da explosão demográfica na década de 50 é a industrialização. Sim, a industrialização surge na área urbana, atrai as pessoas da área rural para lá e aí aumenta a quantidade de gente demais, tá bom? Vale lembrar que a industrialização brasileira é tardia. Se ela é tardia, por isso que esse crescimento se deu nesse período da década de 60. Causas da explosão demográfica, né? Houve uma melhoria e essa melhoria fez as pessoas morrerem menos, ou seja, apesar de ter uma diminuição do nascimento, mas ainda nasce muito. Houve uma redução da natalidade. Então chega um momento, porque olha, o período de controle demográfico dá uma mudança. Tem época que nasce muita gente, mas morre muita gente. Então você não tem um aumento muito grande da população. Tem época que acontece o seguinte, ó, nasce muita gente e morre pouco. Então você tem um baby boom, uma explosão demográfica, que é esse momento. Continua nascendo muito e morre pouco por conta de medicamento, melhoria, tratamento, melhorou. Hoje em dia, a gente está passando por uma fase de que está nascendo menos e a galera está morrendo menos. Então você está tendo um controle, tá certo? Então você tem alimentação adequada, né, elementos que possibilitam a redução do índice de mortalidade, isso é uma coisa importante. Até a década de 80, o índice de natalidade da população brasileira, até 80,
o índice de natalidade era muito elevado, pois o baixo grau de escolarização, a mulher demorar para ganhar espaço no mercado, olha, a mulher demorou ainda, tá certo? Colaboraram para a manutenção da alta taxa de fecundidade, como consequência, acelerado. Década de 80, 80 é aqui pertinho, eu nasci na década de 80, então era uma época que, apesar de toda a informação, de toda a industrialização, de toda a urbanização, ainda existia muita gente nascendo, tá bom? Continuando aqui o nosso processo, estrutura etária. E agora eu preciso de vocês, prestem atenção. A estrutura etária, a gente vai analisar dois pontos importantes, tá certo? A gente vai analisar a composição e a gente vai analisar a idade. Por que eu estou dizendo isso? Porque a estrutura etária, que é representada por uma pirâmide, ela é constituída por alguns pontos. Veja, olha o que ele diz. As pirâmides são por sexo. Do lado esquerdo, você tem masculino, direito feminino. Daqui azul e rosinha. A base da pirâmide é essa parte aqui de baixo. A base da pirâmide é constituída pela população jovem. A parte intermediária pelos adultos e o topo pelos idosos. Por que é importante você analisar isso? Porque na sociedade brasileira, nós temos uma composição de jovens, adultos e idosos. Mas só que nem todos trabalham. Nem todos podem contribuir com o crescimento econômico. Então, qual é a regra? A regra é o seguinte, que a base, que é constituída de jovens, é a população economicamente inativa. São as pessoas que não trabalham. São vocês, jovens, que estão aí para estudar. Ah, professor, mas meu irmão trabalha no Jovem Aprendiz. Meu irmão tem 12 anos e trabalha com meu tio. Trabalho infantil é crime. Menor aprendiz, aí é um trabalho diferente, né? É uma possibilidade que a legislação dá. Naquela faixa etária ali de 15, 16, 17, você pode fazer alguns tipos de atividade, mas você não está trabalhando, né? Você está fazendo um estágio supervisionado. Você não pode trabalhar em qualquer serviço, não pode trabalhar em qualquer horário. Então você tem uma condição especial de aprendizado. Por isso que você é o menor aprendiz. É diferente, tá bom? População economicamente ativa. Aqui no meio são os adultos, é a parte intermediária, é o corpo da pirâmide. Então é aí que você tem a população economicamente ativa. São as pessoas que trabalham e que contribuem para o desenvolvimento econômico do país, tá certo? Então, se um país tiver muitos adultos, a tendência é que o país se desenvolva, porque tem muita gente produzindo. Por que eu estou dizendo a tendência? Porque eu não posso garantir que todas essas pessoas vão continuar trabalhando. Elas podem não trabalhar, elas podem fazer parte da classe de desempregados. Então, como é que elas vão desenvolver o país? Mas elas estão aí nessa condição. Por isso que a população economicamente ativa são as pessoas que trabalham e os desempregados nessa faixa etária. Porque eles podem estar ligados momentaneamente, mas eles estão aí procurando emprego, estão aí se qualificando, eles estão aí no plano B da economia, tá bom? E lá em cima nós temos os idosos, que pode ser chamado de população senil, que é população economicamente inativa também. São as pessoas que são aposentadas. Lógico que isso, a título de prova, é o conceito geral. Mas aí você vai dizer, mas meu avô é aposentado e continua trabalhando. Eu sei, a condição financeira da aposentadoria não permite que essa galera continue vivendo a vida só de aposentado. Então esse seu avô, que tem a idade idosa e que continua trabalhando e produzindo, então ele é uma exceção à regra. Ele vai fazer parte da população economicamente ativa, porém na idade adulta, na idade idosa, tá certo? Que é exatamente o topo da pirâmide. Qual é o ponto positivo e negativo de uma análise de uma pirâmide etária? Porque se o corpo é o que desenvolve o país, então se você tiver uma pirâmide etária com um corpo largo, essa parte do meio bem larga, significa dizer que eu tenho uma probabilidade maior. Agora, se você tiver um país feito esse que a gente está vendo aqui, ó, essa pirâmide etária, poucos adultos e uma de jovem, o país não se desenvolve. Se não se desenvolve, a tendência é que a qualidade de vida não seja boa. Se a qualidade de vida não é boa, eu tenho poucos idosos. Então, uma coisa interfere na outra. Se eu tiver muito jovem,
então eu vou ter muita gente sem trabalhar. A tendência é que o país não se desenvolva. Se o país não vai se desenvolver, é porque eu não tenho muitos adultos. E aí eu não tenho uma boa qualidade de vida, vou morrer logo. Então a pirâmide etária de um país pobre tende a ser assim, formato de pirâmide, tá certo? Agora, quando a gente vai comparar a pirâmide de um país pobre com a pirâmide de um país rico, olha a diferença. País pobre, continente pobre, África, só para você ter noção, base larga, corpo estreito e topo estreito. Eu tenho uma grande taxa de natalidade, eu tenho pouca gente na população economicamente ativa e eu tenho uma pequena expectativa de vida. As pessoas não vivem muito porque a qualidade de vida não é boa. Quando você vem para cá, veja a quantidade de... Compare a quantidade de jovens. Veja que o controle de natalidade aqui é muito grande, tá certo? Planejamento familiar, poucos filhos. Então me proporciona, olha a quantidade de adultos, tá certo? Eu vou ter uma qualidade de vida, a tendência é que as pessoas vão para qualidade de vida boa. E aí o que é que acontece? Olha aqui, ó, muita gente vivendo, expectativa de vida muito grande. Qual é o lado negativo disso? Quanto maior o número de idosos, maior a despesa com o pagamento das aposentadorias. E aí eu quero chamar a atenção para vocês. No Brasil, nós estamos passando por isso. Veja, qual é o órgão responsável pelo Brasil? No Brasil, nós temos a Previdência, tá certo? A Previdência Social. A Previdência é um órgão, é uma parte do governo que está dentro do INSS, tá certo? Dentro do INSS, que é o Instituto Nacional de Seguridade Social, aqui dentro trabalha um monte de coisa, inclusive a Previdência. E o que é que a Previdência faz? Paga a aposentadoria. Então, a Previdência Social do INSS estipula as regras. Quando você pode se aposentar? Qual é a idade? Qual é o seu trabalho? Porque nem todo trabalho vai se aposentar na mesma época. Quando você se aposentar? Quanto você vai receber? Isso são regras da Previdência Social. Essa Previdência Social, essa regra é muito antiga. Porque antigamente a regra funcionava. Só que hoje em dia a população brasileira está em transição. Está deixando de ser uma pirâmide etária feito a África para ficar feito a Europa. Então a população brasileira, a tendência é que ao longo do tempo diminua a base, aumente o número de idosos e as pessoas vivam mais. Veja, antigamente a expectativa de vida do Brasil era de 50 anos, hoje é de 73,5. Então as pessoas estão vivendo muito mais. Então imagina aqui um exemplo, tá? Imagina que para você se aposentar, você precisaria, por exemplo, ter 50 anos. Só que a expectativa de vida do brasileiro antigamente era de 55. Então a galera se aposentava com 50 anos, quando era com 55 morria, a média. Então o governo pagava 5 anos de aposentadoria. Então imagina hoje em dia, imagina que a regra seja 50 anos, só que você vive 74. Veja que agora o governo vai pagar por 24 anos. Então o governo tem dinheiro para pagar esse tempo todo? Não. Então o governo quer que seu avô morra para não pagar mais a Previdência. Então, para isso não acontecer, o que é que foi feito recentemente? Uma mudança nas regras da Previdência. Mudou. Então agora não vai ser mais essa idade. Mudou para 65. Depende muito do tipo de trabalho e da condição. O que eu quero que você entenda é que hoje em dia foi feita uma reforma da Previdência e aumentou o tempo para que o trabalhador possa se aposentar. Por quê? Porque se ele demora mais tempo para se aposentar, quando ele se aposentar, ele vai morrer logo cedo, porque ele não vai receber por muito tempo. Então isso é uma coisa que existe. Então, dependendo da pirâmide, você vai ter o lado positivo e o lado negativo. O lado negativo dessa pirâmide de um país desenvolvido é que você tem um pagamento muito grande de aposentadoria. Porém, só que o país ele tem muito adulto e todo mundo trabalha e o país é rico. No caso do Brasil, você está tendo uma expectativa de vida grande, aumentando o número de idosos, por sua vez, a estrutura de crescimento, né, de base não está reduzindo e o corpo também não está se alargando. Tá certo? A qualidade de vida também não é boa. Você tem uma série de coisas que precisam melhorar e a quantidade de idosos aumentando. Então a gente precisa ter
tentar chegar nesses ajustes. Então, o que foi feito? Reformou a Previdência, era uma coisa necessária. Você tentar fechar a conta pela receita. Então, aumenta o tempo de gente trabalhando. Então, se eu tivesse que me aposentar no que vem, com as novas regras, eu vou me aposentar daqui a 10 anos. Para mim é ruim, eu vou ter que trabalhar mais 10 anos. Mas aí, por esse período de tempo, 10 anos, o governo não vai me pagar a aposentadoria, pode reinvestir no crescimento econômico do país para quando eu chegar lá ter condições de me pagar uma boa aposentadoria. Isso acontece? Aí fica nessa situação na mão dos políticos, tá bom? Mas essa foi a conta pela receita. A evolução da pirâmide brasileira, tá vendo? Ó? Você tem de 80, olha como era, 90, já deu uma mudada, tá bom? 2000 e olha 2020. Faça um comparativo de lá para cá, tá certo? Veja, 1980, eu vou até aumentar aqui, ó, 1980. Veja, viu? Apesar de todo o controle, aqui do lado de cá, menino, né? Ó, 8 milhões de crianças nessa faixa etária de 0 a 4 anos. De menino, 8 milhões de meninas, tá vendo? De 0 a 4 anos, essa faixa aqui, ó. Beleza? Se você pegar 2020, continua com os 8. Tá vendo aqui embaixo? Então, apesar de todo o controle demográfico, de todo o concepcional e conscientização, ainda tem muita gente nascendo. Agora, dá uma olhadinha no idoso. Olha aqui em cima o idoso. Você tinha uma média no Brasil, aqui embaixo você tem quantidade em milhões, ó. Dá uma olhadinha aqui, ó. 2 milhões de idosas femininas e um pouco menos de 2 milhões. Era uma média de 2 milhões de homens e de mulheres nessa faixa etária aí de 70 a 60 anos. Dá uma olhadinha em 2020. Olha a diferença. Quase 8 milhões. Olha aqui os homens. Quase 6 milhões. Lembrando que a mulher vive mais do que o homem, tá certo? Estresse, violência, trânsito. Então perceba que eu saí de uma média de 2 milhões a milhões. Então, a quantidade de gente na base continua crescendo, o corpo aumentou o número de adultos e o número de idosos explodiu. Então, você, nesse período aqui, ó, você tem uma grande despesa, que é o que nós chamamos de gastos previdenciários, não é isso? Que são os gastos com a aposentadoria da Previdência Social por conta desse número de idosos, tá beleza? Então, a gente tem essas informações aí, tá? Continuando, nós temos a transição, que é exatamente o controle da população, tá certo? São 3 fases. Primeiro, elevado o número de jovens, olha aqui as 3 fases, tá? Elevado o número de jovens, aqui. Depois, o envelhecimento da população, aqui. E a população madura, aqui. Tá vendo? Então, são 3 momentos diferentes. Teve uma época que tinha muito jovem, depois aumentou demais os adultos e depois vem aumentando o corpo e aí você tem todo esse processo de mudança que o Brasil vai ter que se adaptando. Aí nós temos 2 perguntinhas, tá bom? Deixa eu ver aqui o tempo, 37. 2 perguntinhas para a gente responder. Então vamos para cá. O quadro abaixo nos mostra a taxa de crescimento natural da população brasileira no século XX. Ele quer que você marque a alternativa correta. Então você vê aí, letra A, 1920 a 1960. 1920 a 1960. Então, são esses 3 primeiros aqui. O crescimento se caracteriza pelo planejamento familiar. Lembrando que planejamento familiar é você reduzir o número da natalidade. Eu tinha 1,9, fui para 2,99. Reduziu? Não, então não houve planejamento. Letra B, de 50 a 70. Então, é do terceiro o segundo. É esse 299 e 289 aqui. Deixa eu aumentar aqui para que a gente possa ver melhor, tá certo? Então você tem aqui ó, de 50 a 70, que são esses 2 aqui. Olha o que ele diz. Nítida explosão demográfica. Houve uma nítida explosão demográfica de 299 para 289, não houve uma explosão, houve uma diminuição, tá falso. De 60 a 80, que são esses 2 aqui agora, 89 e 48. Olha o que ele diz. Crescimento da taxa. Houve crescimento? Não. Se tinha 289 e foi para 248, não houve crescimento, continuou diminuindo nesse período. E olha lá embaixo, de 70 até 90, que é essa parte aqui de baixo. Olha o que ele diz, um decréscimo da densidade. Houve uma diminuição? Houve. Saiu de 248 para 193. É simples, é só analisar. Olha. De 1920 até 1960 houve um crescimento. De 60 para baixo
foi diminuindo, ó, 99, 89, 48, 93, 64. Então houve uma diminuição. Essa diminuição é importante, mas ainda é muita gente, tá certo? Então a resposta aqui vai ser a letra D. Tranquilo? Vamos para a próxima pergunta. Pergunta do Enem 2013. Olha o que é que acontece aqui. A gente já sabe que houve o quê? Uma diminuição na taxa de fecundidade. Aquela mesma imagem que eu botei para vocês, tá vendo? 1940, 6,16 e aqui, ó, 2010, 1,9. O processo registrado no gráfico gerou a seguinte consequência. Houve um decréscimo da população absoluta, a redução do crescimento vegetativo. O que é que está acontecendo? Perceba, minha gente, que quando a gente fala em taxa de fecundidade, a gente está fazendo apenas uma análise da população. Quem nasce, quem morre, não é isso? Então, diminuir a gravidez vai diminuir o crescimento vegetativo. Porque o crescimento vegetativo é natalidade menos mortalidade. Mas só pode nascer se engravidar. Então, falou em fecundidade, tem que ser natalidade e mortalidade. Por isso é que está acontecendo uma redução do crescimento vegetativo. Tá bom? Por que não pode ser decréscimo da população absoluta? Porque a população absoluta não aumenta só dessa forma. Existem as migrações, né? E essas migrações você tem que levar em consideração também, tá bom? Então aqui nós falamos de uma grande parte do assunto e depois a gente vai falar do processo de mobilidade da população brasileira. Beleza, gente? Até mais!